Olá, segundo ano, tudo bem? Então vamos mais uma videoaula. Vamos apenas dar uma pequena introdução sobre o modernismo, Falamos na última videoaula sobre o pré-modernismo, Esse movimento que vai anteceder, que vai preparar o modernismo através da Semana de Arte Moderna, Na verdade, o modernismo não começa na Semana de 22, ele já vinha sendo preparado antes por alguns autores, anos anteriores. A Semana de Arte Moderna é o estupim, nós chamamos assim, o estupim é o que marca o início do modernismo brasileiro. Essa Semana de Arte Moderna que vai acontecer em São Paulo, Vai acontecer em São Paulo, no Teatro Nacional de São Paulo, em 1922. Semana de Arte Moderna. Então, esse movimento, modernista, é um movimento, não é um simples movimento, vai ser esse movimento de renovação artística e cultural. Ele se dá na arte, na forma de ver da arte, na forma de expressar a arte. Vai ser importante, ele vai trabalhar bastante a questão da arte e da literatura. Temos a obra chamada Obra Pietà, do período clássico, No período clássico, quanto mais se aproximasse da perfeição, a arte, a perfeição em que sentido? No sentido de, por exemplo, os olhos, o nariz, os braços, Quanto mais se parecesse mais com a figura perfeita, uma estátua dessa, como a Pietà do homem, melhor é considerado. O artista. No período modernista vai acontecer a desconstrução, nesse sentido, as formas não vão estar uniformes, Então, vai ser um movimento contrário, a essa maneira tradicional, Um movimento totalmente contrário a essa maneira tradicional, e nós veremos nas outras aulas, vamos comentar essas figuras, que marcam, e que confrontam com essas obras anteriores clássicas. Então, o modernismo, esse foi só um exemplo, O modernismo realizou-se pela conexão de dois projetos, o estético e o ideológico. Como assim? Como se dá essa realização, olhando por esses dois lados, O processo artístico, estético, e ideológico. Como se dá, Então, visando assim a questão do projeto estético, essa desconstrução, o autor modernista, ele vai desconstruir esse formato, Essa maneira tradicional, essa maneira que foi convencionada pelos momentos anteriores, os movimentos anteriores, por exemplo, a forma clássica, o soneto, 2 quartetos, os 2 tercetos, com a rima métrica, tudo organizadinho, Então agora vai haver essa desconstrução, Vai aparecer uma nova forma de expressar, uma nova forma de linguagem, uma nova forma de produzir os textos, vai aparecer a linguagem coloquial, não uma linguagem rebuscada, Não necessariamente as frases vão aparecer com rima, vai aparecer os versos livres, E seguindo alguns movimentos, algumas correntes de vanguarda, por exemplo, o cubismo, vai ser a total desconstrução desse formato tradicional. Podemos citar o cubismo, que vai trazer, vai fragmentar a maneira de escrever, para passar uma mensagem. Então essa ruptura,
com relação à forma, né? Com relação a essa estrutura, é uma das formas, né? É uma das maneiras que vai se realizar, né, esse projeto modernista, né? Um deles é essa desconstrução, né? E também a questão da nova linguagem, como eu falei, né? A linguagem coloquial, uma linguagem mais simples, menos rebuscada, né? Os autores vão já sinalizando isso, né? No pré-modernismo, né? As mudanças mantinham a estrutura da maneira de escrever, mas a postura em relação às ideias já mudavam, outros autores mudavam tanto a maneira de escrever como em relação às ideias, aquilo que eles queriam apontar, né, em suas obras, né? Muito bem. Então, vemos aí, né, que essa maneira de organizar agora um texto, essa maneira de expressar através da arte será modificada, né? Irá desconstruir a forma tradicional, né? E em relação à questão ideológica, né? É a questão da visão mesmo, diferente. Os autores agora vão ter uma visão diferente, vão ter um outro norte, né? Eles vão olhar em volta, vão olhar no entorno, né, os acontecimentos, né, as dificuldades, vão olhar para a realidade nacional, vão ver a questão, vão trabalhar a questão do abandono, do esquecimento, né, da miséria. Então eles vão trabalhar toda essa realidade nacional, né, as culturas, os valores, né, então eles vão sinalizar tudo isso. Então por isso que se dá, né, dessa maneira, é assim que ele vai se realizar, a desconstrução estética e essa questão ideológica, né, a maneira de pensar, a maneira de enxergar, né, agora eles serão compromissados, eles vão ter uma visão mais comprometida com esses aspectos da realidade, né, as questões sociais, né. E vamos ver assim mais à frente, né, que a gente vai detalhar, né, a questão das fases do modernismo, né, onde vai se ver, né, esse progresso, né, onde os autores vão denunciar, né, as regiões do país, as regiões que são esquecidas, né, os brasileiros esquecidos que trabalham, que botam a mão para trazer riqueza para o país, mas vivem o descaso, né, o esquecimento. Esses autores vão trabalhar essas questões mais à frente. Então, o modernismo vem para isso. Ele vem com essa proposta, né, da desconstrução da visão tradicional. Ele vem com essa proposta não só da estética, mas também a proposta dos aspectos ideológicos, né? A questão de denunciar, né? A questão de trabalhar em favor da sociedade brasileira, se colocar à disposição da sociedade brasileira, com suas obras, né? Então podemos pensar que nessa evolução, o modernismo começando agora, mas vamos perceber, vendo a primeira, segunda e terceira geração, que vai haver um avanço em relação à arte, né? Eu digo a arte, tanto a arte das pinturas, como também a questão da arte, né? Da forma literária, né? Então agora nós vamos perceber que a obra modernista, ela tem alguns pilares, vamos ver mais à frente, né? A obra modernista, ela vai sinalizar, vai protestar. Primeiro ela já desconstruiu, né, para tirar o formato, a questão da estética. Agora, em relação à questão do olhar, né, a questão ideológica, a questão de como se posicionar em relação ao que vai escrever, né, a questão de interpretar, de repensar, olhar, perceber e repensar essa realidade que acontece agora
na nossa história, né? Os nossos valores, tudo que está acontecendo, né? Então esse autor desse período modernista, ele vai trabalhar tudo isso, né? E conforme ele irá evoluindo, iremos perceber que ele vai protestar, né? Em relação ao que ele vê, a questão do descaso, do esquecimento, né? Do interior, das personagens que moram no interior, né? Do Jeca, vamos ver mais à frente, né? Nas outras fases, né? Então ele vai protestar, ele vai denunciar através da sua arte, ele vai criticar. Nós temos a obra modernista Os Sertões, né? Que vai falar da Guerra dos Canudos, vocês devem ter estudado em história, né? A Guerra dos Canudos, né? Onde Euclides da Cunha, né? Ele vai cobrir essa guerra, né? A Guerra dos Canudos. Ele é enviado porque, dentre de várias coisas que ele já foi, ele também é escritor, mas só que além de escritor, ele é poeta, ele tem uma visão, né? Além, né? Então ele vai escrever, ele percebe que ali não são só poucas folhas para retratar fazer uma reportagem, ele percebe que ali dava uma história, então ele vai escrever, né, Os Sertões, né, essa obra que é baseada na Guerra dos Canudos, né, na Revolução dos Canudos, onde houve muita morte. Então ele vai documentar esse período. Veja, antes eu tinha obras clássicas como obras parnasianas, que preocupava com a arte pela arte, né, simplesmente o belo da arte, totalmente descompromissada com questões sociais, com os problemas da sociedade. E agora existe uma desconstrução em relação às formas anteriores, que os poetas modernistas consideram passadistas do passado, né? Essa desconstrução do antigo, e vem trazer essa visão diferenciada agora, qual vai denunciar, né? Como eu falei, ela protesta, ela denuncia, ela critica, vai saber o porquê também. Os poetas, veremos mais lá à frente, né? Vai querer saber o porquê do esquecimento, do descaso, como mudar. E no caso dos Canudos, ela vai documentar, né? Vai ser uma obra documental que vai registrar os acontecimentos dessa época, né? Nessa obra dos Canudos, ele vai mostrar a geografia do lugar, como o homem, o ser humano, lidar, né, com essa questão, e a própria guerra, né? E temos aí, nesse período, né, de transição, né, esse período da Semana de Arte Moderna, né, desse estupim do modernismo, né, nessa parte importante, temos aí a presença, né, que já vinha, né, desde antes, na corrente de vanguarda, mas ali os poetas vão utilizá-la de maneira mais eficaz em suas obras, né? Cada um vai vão se dividir, né? Todos têm uma ideia só, mas cada um vai escolher que caminho seguir, que tipo de corrente de vanguarda eu vou utilizar, que tipo de estilo eu vou utilizar, que tipo de grupos e movimentos, né? Movimentos que vão trabalhar essa questão das orientações estéticas e ideológicas vão seguir. Por exemplo, o movimento Pau-Brasil, o movimento Verde e Amarelo, o movimento antropofágico, o movimento espiritualista, né? Eles vão, cada um vai buscar, né, criar, vamos dizer assim, a sua identidade naquilo que eles vão seguir para denunciar, né, para realizar as suas obras. Esse primeiro momento, né, eu estou falando de forma geral, o primeiro momento é o momento da desconstrução, né, é o momento onde os poetas vão estar preocupados em desconstruir o tradicional. Alguns já têm essa visão do que eu estou citando lá na frente em relação às questões sociais, né? E nós vamos ver isso na segunda fase modernista, que é a fase do amadurecimento, né? É a fase do amadurecimento, é a fase
onde os poetas vão de maneira mais intensa entrar nessas questões, né, dos problemas sociais, da denúncia, do esquecimento, né, das usinas que são decadentes, né, das usinas não, dos engenhos que vão estar em decadência, né, seu auge de decadência, e a chegada das usinas, né, no lugar dos engenhos. Mas são assuntos que veremos mais à frente, ok? Em relação ao modernismo, panorama mundial, dentre outros, tem a quebra da Bolsa de Valores, Segunda Guerra Mundial, temos a questão a queda da Bolsa de Valores em Nova York em âmbito mundial, né? Aqui a gente está falando bombas atômicas, né? Alguns movimentos. Em relação ao panorama brasileiro, temos a política do café com leite, temos aí Getúlio Vargas, o braço de ferro, né? Estado Novo, algumas questões que poderemos falar com calma na próxima aula ou na nossa aula presencial, né? A nossa aula presencial não, perdão, a nossa aula online, né? Na nossa sala de dúvida, e trabalhar isso debatendo essas questões, ok? Então ficamos hoje por aqui com essa pequena introdução sobre o modernismo, né? Sua intenção, saber que é um movimento de renovação artística e cultural, o que ele realizou através dessas duas conexões, estético e ideológico. Esse movimento nós precisamos entender, né? Que é um movimento estético e ideológico, né? E dentro desses movimentos estéticos e ideológicos vão aparecer, por conta, né, dessa descrença, de vários questionamentos, né, da insatisfação, e que já vinham surgindo de lá uma nova visão, né, de pessoas daquela época, né, que vão trabalhar dentro disso, né, influenciadas pelas correntes de vanguardas, vão trabalhar essa questão aí do início do movimento modernista brasileiro, ok? Então ficamos por aqui, né, a nossa aula de hoje, e até a nossa aula online. Eu peço para vocês, eu vou deixar aqui para vocês como um trabalho de casa para trazer na aula online, para trazer para mim e comentarmos na aula online, né, na sala de dúvida. Peço que vocês escrevam como dever de vocês no caderno quais são as características do modernismo brasileiro. Leve para mim quais são as características do modernismo brasileiro. E lá nos encontraremos e falaremos sobre. Um forte abraço em todos.